seja o nome do Senhor. Nós lhe pedimos, Senhor, que continue nos guardando do pecado, da tentação de nos afastarmos de Ti, nos guardando, Senhor amado, dos perigos espirituais, que o engano que Satanás semeia do mundo não tenha poder e efeito em nossa vida. Nós declaramos através da ceia, dessa ordenança, a nossa união contigo. Declaramos às pessoas, mas também declaramos aos anjos, declaramos aos demônios, declaramos ao sistema deste mundo, e declaramos para a morte, e declaramos para o pecado, e declaramos para tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que nós fomos resgatados, nós fomos salvos, nós fomos e estamos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que faz de nós novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós declaramos aqui num ato, numa cerimônia, numa ordenança, mas temos o compromisso de declarar no trabalho, na escola, na família, nos negócios, no dia a dia, de que essas marcas estão sobre nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nos dê agora também a revelação da Tua palavra, que ela chegue ao nosso coração e à nossa mente, e mais uma vez, um pouco mais, embora o Senhor já falou conosco, mas continue falando, Senhor, e traga-nos uma direção, seja ela para conserto, seja ela para encorajamento, seja ela para manter uma postura ou para mudar uma posição. Continua falando e trata conosco pelo poder da Tua palavra, que ela corra livre em nosso meio, Senhor. Que toda investida maligna para roubar essa semente preciosa seja agora castrada, seja agora impedida, seja agora destruída pelo Teu domínio que está neste templo, neste lugar, envolvendo-nos com a Tua glória e com a Tua presença, Senhor. Nos rendemos a Ti, Te glorificamos e louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, louvando sempre com os nossos lábios. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Obrigado. Os irmãos podem tomar o seu lugar, abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Profeta Isaías, que escreveu o livro que é tido pelos teólogos como o Evangelho do Antigo Testamento. No capítulo 7, ele traz a menção do nome de Jesus, numa situação em que, era uma situação histórica daquele tempo, que envolvia basicamente 3 povos e 3 reis, o rei de Judá, Acás, o rei Peca e o rei Resias, da Síria e de Israel. Uma situação histórica de onde nós vamos tirar ensinamentos sobre como nos posicionarmos nas crises que nós temos. Tem crise aí? Todos nós ou temos, ou tivemos, ou estamos agora vivendo crises. E olha aí, quase sempre nós estamos em crise. De um tipo de crise ou de outro. E aqui nós vamos tirar lições sobre como devemos nos portar nas crises. E no final dessa palavra aqui que Isaías traz ao rei Acás, a gente encontra Isaías falando do Messias, falando de Jesus, falando sobre a vinda de um Messias. Isso já me traz aquilo que eu iria usar no fim da mensagem, mas já trouxe para o começo. Isso já me traz a certeza de que em todas as crises o nosso Messias está junto com a gente. Ele se faz presente junto com a gente, mesmo quando parece que não, mas Ele está. O Ministério do Louvor cantou um louvor que diz que parece, eu não lembro letra, mas que diz que não vemos, parece que Ele não nos vê, parece que o mar se levantou e Ele não está presente, mas o mesmo louvor afirma que sim, Ele está vendo, Ele está presente com a gente, Ele está na nossa crise. Diga para o seu irmão, Jesus está na sua crise. Ele não é a crise, mas Ele está na sua crise, Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Vamos dar uma passada histórica aqui no texto, para a gente entender as lições dele. Versículos 1 a 9, Isaías 7.
Primeiro, há uma localização histórica. Diz que nos dias em que Acaz, e aí vem de quem ele era filho, de quem ele era neto, Jotão e Uzias, e o coloca como rei de Judá. Aí apresenta que havia um rei, o Rezim, que era da Síria, e outro rei, o Peca, que era de Israel, que fizeram um intento, subir a Jerusalém e lutar contra ela. E já vem uma conclusão, mas eles não conseguiram. Aqui não é uma novela que a gente não pode saber o final. Eles não conseguiram o intento naquele momento, mas nós vamos ver na história que lá na frente o intento foi conseguido. Por quê? Porque Acaz e o povo de Deus, Judá, não souberam lidar com a crise. É muito bonito eu dizer para vocês, Deus está com você e Ele está na crise, e é uma verdade. Mas isso não significa vitória na crise. Ele está com você, Ele está na crise, mas Ele requer comportamentos teus. É o que Isaías é chamado a dizer para Acaz. Naquela crise que é estabelecida, Isaías é mandado por Deus para dizer para Acaz: olha, o que você deve fazer é isso. Então você tem que ter uma posição. Diga posição. Diga posicionamento. Você tem que ter um posicionamento na crise. Não é o simples fato de Jesus estar com você e de Ele dizer não vai prevalecer o intento da crise na tua vida que resolveu o problema. Isso que o Senhor fala e diz que não vai acontecer a crise, o intento não vai acontecer, está condicionado ao teu posicionamento na crise. O versículo 2 diz que quando informaram lá no palácio, quando diz casa de Davi, está dizendo lá no palácio, no trono de Judá, lá para o rei Acaz, para os seus súditos, para todo mundo que estava ali com ele. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acaz e o coração do seu povo ficaram agitados. Versículo 3. Então o Senhor disse para Isaías: vá, leve o seu filho com você, se encontre com Acaz, que está em tal lugar, e diga-lhe o seguinte, versículo 4, tenha cuidado, fique calmo, não tenha medo, não fique desanimado. E aí o Senhor diminui o tamanho daqueles que provocam a crise, na palavra de Isaías. Diz assim: por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, eram 2 grandes reis, o da Síria e o de Israel, e o Senhor Deus chama eles de toco de lenha fumegante, ou seja, pedaço de carvão e cinza. Não fica preocupado com esse pedaço de carvão e cinza. Então vai lá. Por causa do furor que eles têm, da ira que eles têm. O versículo 5 diz: porque a Síria é temporal, ela vai acabar logo. Aquilo que provoca a crise é temporal, vai acabar logo. E aquele que está com você na crise é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai acabar, ele é temporal. Não fica aí preso no que é temporal. Então o que causa a crise é temporal. Eles fizeram um plano dizendo assim: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, e vamos conquistá-lo para nós, colocar um outro rei lá. O versículo 7 é conclusivo. O Senhor diz assim: não tem nenhuma chance disso acontecer. Não tem nenhuma chance disso acontecer. Irmão, se você se posicionar correto, não tem nenhuma chance do mal te pegar pelas pernas, pelos braços, te escravizar. Se você se posicionar corretamente, ainda que o inferno se levante contra você, o Senhor é que tem o controle da situação e não vai permitir que nada aconteça na tua vida. Se você se posicionar corretamente. Aí diz o capítulo 8, fala algum fato histórico, eu não vou entrar no versículo 8, e vou no final do versículo 9. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Crise incomoda, né? E o rei Acaz está incomodado com aquela crise que se estabelece no seu reino. É uma ameaça de invasão por 2 reis
E nós também vivemos sob ameaças. Nós vivemos cercados de ameaças econômicas, não é verdade? Vivemos cercados de ameaças físicas, vivemos cercados de ameaças espirituais. Vai imaginar quem que está fazendo macumba contra você nesses dias. Era pastor em Presidente Prudente e um irmão chegou apavorado, dizendo: pastor, estou preocupado. Eu falei: com o quê? Eu fiquei sabendo que no centro de um bando aqui da cidade amarraram a boca do sapo contra você, o teu nome estava lá dentro. Eu falei para o irmão: fica despreocupado, meu nome não está lá dentro, meu nome está no livro da vida do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que se o diabo pudesse, ele nos engoliria vivos. Nós cairíamos na armadilha dele como um passarinho cai no laço do passarinheiro. Então, se o diabo pudesse, ele já nos teria destruído. Eu tenho plena certeza que eu não estaria aqui mais, que eu estaria fracassado, derrotado, se o diabo pudesse. Ele não pode. Ele se levantou e continua se levantando com as mais diversas estratégias, dos mais diversos lugares contra a minha vida, e não é diferente contra você. O diabo fica se levantando de todas as maneiras para te destruir. Mas se você tiver o posicionamento correto na crise, as mãos do Senhor te sustentam, te levantam e te seguram, e nada vai te atingir e destruir. O problema é o nosso comportamento errado. Acas teve o comportamento errado na crise. Ele não ouviu, embora ele tivesse a direção do Senhor para a vida dele, ele não se posicionou de acordo com a direção para a vida dele. Por isso que ali na frente nós vemos um final trágico para Acas. Mas o início, você percebe Deus dizendo: não tem chance disso acontecer, fique sossegado, eles são apenas carvão, eles são lenha morta, eles não têm poder, eu tenho o controle, não vai acontecer. Deus falou tudo isso, mas Acas não teve o posicionamento certo. Fala para o seu irmão de novo: cuidado com o teu posicionamento, irmão. Sabe, nós costumamos pensar que é o seguinte: nós estamos aqui, está Deus e o diabo lá, eles estão lutando e dependendo do que acontecer, vem sobre nós. Não, não é. Nós estamos aqui, está Deus e o diabo aqui, e dependendo do que fazemos, é o diabo que vem sobre nós ou é Deus que vem sobre nós. Depende da nossa postura, do nosso comportamento, do nosso posicionamento. O que aqueles dois reis queriam fazer? Eles queriam tirar o que era mais importante de Judá. O versículo 1 diz que o plano deles era subir contra Jerusalém para conquistar a cidade de Jerusalém. Jerusalém é a capital. Até hoje, Jerusalém é o lugar cobiçado, tanto pelos israelitas como pelos árabes. É o lugar cobiçado como o centro da terra, do universo, o centro político, o centro espiritual da terra. Então o que aqueles dois reis queriam? Tirar o que era mais importante de Acas. É isso que o inimigo visa nas crises fazer com a gente, tirar o que é mais importante da gente. Nós somos tendenciosos a pensar que o mais importante para a gente é isso, é aquilo. Por exemplo, alguns pensam: o mais importante para mim, se eu abrisse um leque aqui de perguntas, talvez encontrássemos algumas respostas do tipo: o mais importante para mim é a minha família. Pela minha família eu faço tudo, a minha família é superior a tudo. Então tem gente que diz: o mais importante é a minha família, e o diabo está querendo destruir a minha família. Outros iriam dizer: o mais importante para mim é a minha carreira, porque se eu não tiver a minha carreira bem sucedida, eu não prosperar, eu não crescer economicamente, como é que eu vou sustentar até a minha família? Como é que eu vou investir no reino de Deus? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou ser honesto, agradar a Deus? Então o mais importante é a minha carreira. E as pessoas pensam: o diabo está querendo roubar a minha carreira. Outros pensam em várias direções, a saúde e outras coisas, mas não. O mais importante para mim e para você é a nossa salvação. O mais importante é a marca do Cordeiro em nossa vida, que nos purificou de todo pecado e nos dá o direito da vida eterna. A Bíblia diz: se olha teu olho te escandalizar, então arranca o olho, que é melhor ficar sem olho e entrar na eternidade com Deus. Se a mão corta a mão, é melhor entrar sem mão no reino de Deus. Não junte tesouro na terra, junte tesouro no céu. Ainda que falte isso e aquilo, eu me alegrarei na salvação do meu Deus. O mais importante é a salvação. O que o Satanás está querendo roubar da gente é a salvação. Ele quer ver você um desviado, uma desviada, uma pessoa afastada de Deus,
Você pode pensar, não, ele está mexendo com a minha família. Se ele perceber que a família é o mais importante para você, ele vai mexer na tua família. Mas o objetivo não é destruir a tua família, é através disso enfraquecer a sua fé e te afastar de Deus. Se ele perceber que é dinheiro, ele vai mexer no dinheiro. Se é saúde, ele vai mexer na saúde. Ele vai procurar tocar em tudo para você negar o seu Deus e morrer conforme o conselho louco da mulher de Jó. Ele vai fazer o que for possível para você negar o Senhor, mas tenha um propósito de olhar para o Senhor pensando na vida eterna. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus te dá uma família, te dá uma carreira, te dá uma felicidade temporal, e você pode esperar nele para essa vida, mas se você se limitar a isso, você está desperdiçando o maior potencial. O que Jesus dá e que ninguém pode dar, ninguém pode imitar, ninguém pode conquistar, ninguém pode ter se não for por meio dele, é o perdão dos pecados, o direito da vida eterna, é um lugar na eternidade com Deus, e isso é só Jesus que pode dar, e é isso que o diabo quer roubar na tua vida, nas crises. Lembre-se disso. Veio uma crise financeira, lembre-se, o diabo quer me afastar da salvação. Veio uma crise conjugal, o diabo quer me afastar da salvação. Veio uma crise no meu time, o diabo quer afastar da salvação. Enfim, o diabo, em todo tipo de crise, ele quer nos afastar de Deus, de Jesus, da salvação. Então qual era o objetivo? Tomar Jerusalém, que era o mais importante para os judeus, era o mais importante para Acaz. A crise que Acaz tinha era uma crise que tinha vindo pelo intento e intenção de outras pessoas, no caso de outros reis. A crise que ele estava vivendo era uma crise que nasceu no palácio da Síria, ou no palácio de Israel, na cabeça de Peca, ou na cabeça de Resias. Esses reis sentaram e planejaram montar uma crise contra a vida de Acaz e o povo de Deus. Eu aqui quero fazer um parênteses, porque há dois tipos de crise: aquelas que fazem contra nós e aquelas que nós fazemos. Tem tempestades que nós provocamos. A mensagem não está indo nessa direção. A mensagem está indo na direção das crises que são provocadas por outros, ou por circunstâncias, por coisas que fogem das nossas mãos. Tem as crises que nós produzimos, e essas é um outro assunto que eu não vou entrar aqui, não tenho a direção para isso hoje. Mas eu quero falar sobre as crises que vêm contra nós e que nós não fizemos elas acontecer. O vento que nós não sopramos. A Bíblia diz que aquele que semeia vento colhe tormenta. Eu não estou falando dessa crise, do vento que nós sopramos e estamos colhendo a tormenta. Eu estou falando daquele vento que vem contra nós e que nós estamos no lugar certo, atravessando de um lado para o outro do mar da Galileia, debaixo da ordem do Senhor, e vem um vento contra a nossa vida, e vem uma crise contra a nossa vida. Nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, vivendo o que é certo, e vem a crise contra nós. É isso que eu estou falando, é isso que está acontecendo. Acaz estava no começo do seu reinado, e no começo do seu reinado, Acaz estava indo bem. Estava indo nos passos de Jotão e estava indo nos passos de Uzias. Esses dois reis, o pai e o avô de Acaz, foram reis bons. Uzias no final ficou orgulhoso e se perdeu. Mas Jotão e Uzias no começo do seu reinado foram reis tementes a Deus. E ele estava no começo do seu reinado vivendo isso. Então não era uma questão de pecado de Acaz, de problema de Acaz, de tormenta gerado por Acaz. Era uma crise que vinha fora do controle dele. Não era ele que tinha provocado. Era uma crise que vinha de fora sobre ele. Nessas crises que vêm de fora da gente, nem a existência delas e nem a solução delas estão diretamente na nossa mão. A existência delas pode ser uma provação que Deus permitiu, pode ser um ataque maligno que Deus permitiu, pode ser vários fatores. E a solução sempre vai estar nas mãos de Deus. É Deus que vai dar a solução. Como é que Deus dá a solução? Versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías. Isaías não tinha nada a ver com essa história até aqui. Note no versículo 2 antes,
como é que ficou Acás e o povo? Percebem aí como é que eles ficaram diante da crise? Como é que eles ficaram? Coração, acharam? Agitado. Eles começaram a se envolver emocionalmente, o povo e Acás, com a crise. A crise começou a mexer com eles. A crise começou a mexer com a cabeça deles, com o coração deles, e eles começaram a ficar tensos por causa da crise. Aí o Senhor vem. Então o Senhor disse a Isaías, versículo 3, vá agora encontrar-se com Acás. Como é que Deus trata da crise de Acás? Duas ações de Deus, envolvidas na mesma atitude. Ele manda um profeta e com o profeta manda a sua palavra. É assim que Deus trata da crise que vem sobre nós, que não é da nossa responsabilidade. Ele manda o profeta e com o profeta ele manda a palavra. O profeta representa toda aquela identificação que Jesus faz e que Paulo narra em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, para pastores, para mestres, para evangelistas, visando a edificação do corpo da igreja. Então é toda designação dada por Deus. Ele envia pessoas que falam. Diga para o seu irmão, Deus envia a pessoa que fala na tua vida. É assim que Deus trata nas crises que nós não geramos. Que nós estamos ali perdidos em bang bang. Nós estamos ali no meio do tiroteio. E o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Deus manda profeta e palavra. Deus manda boca para a sua vida. Deus não deixa você sem boca, sem palavra, sem profeta. Ele traz. Quando aquela situação está ali, atormentando a casa e o povo, o Senhor diz para Isaías, se mexe meu filho, vai até lá e se encontra com Acás. E aí o Senhor diz para Isaías falar para Acás. A gente gosta que Deus faz. Agora eu não sei se a gente gosta tanto que Deus fale, mas Deus faz falando. É quando Ele fala que o que tem que acontecer vai acontecer. Mas não é porque Ele falou que vai acontecer mediante a fé produzida pelo que Ele fala. Então quando vem a crise, Deus fala, mas entramos em meio à fé, no falar de Deus, e acreditamos, e confiamos, e nos posicionamos, e então acontece. Nós achamos que deve acontecer para depois nós crermos, mas não é assim. Nós temos que crer para depois acontecer. Se você crer, verá a glória de Deus. Não é você verá a glória de Deus e então você vai crer. Jesus chamou Tomé depois da ressurreição, e Tomé é um que queria ver para crer, e Jesus mostrou e disse, você está vendo e agora você crê, mas felizes aqueles que irão crer sem ter visto. É assim que vem a solução para a sua crise. Você crê no que Deus fala pela boca daquele que Ele envia, e então, porque você creu, é que você vai ser vencedor na crise. Não é pelo que Deus fez, mas pelo que Deus falou. Isso é tão importante que a conclusão desse texto vem no final do versículo 9. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Note a construção. A casa está em crise, a crise veio de fora, ele não é responsável pela crise, ele fica agitado. Deus chama um profeta com a boca para falar, o profeta vem e fala, e no final Deus diz através do profeta, se você não crer, você não vai permanecer firme, você vai ser derrotado, você vai ser destruído. Entenderam a construção? Agora o que o profeta fala? Ele fala de posicionamento, e é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Ele fala de posicionamento. Vamos ver o versículo 4. Isaías chega debaixo da ordem do Senhor, que foi dito para ele dizer o seguinte, versículo 4, diga-lhe o seguinte, 4 coisas. Primeiro,
seja vigilante. Primeiro posicionamento, atenção, presta atenção. Eu lembro na minha infância espiritual e ministerial, quando eu tinha problemas na igreja, minha vida sempre girou e sempre gira e sempre vai girar em torno do reino de Deus. E eu tinha problemas na igreja, dificuldades, pessoas pecando, traições, mentiras, calúnias, divisões, coisas, qualquer coisa que você possa imaginar. Eu lembro que eu ficava com a cabeça quente, mas tão quente, com a cabeça tão quente. E sabe o que eu queria? Espairecer. Diga, espairecer. O que é espairecer? Eu quero fugir. Então o que eu fazia? Chegava em casa, estou confessando pecado, vocês gostam disso, né? Eu chegava em casa depois do culto, isso há muito tempo, viu? Não fica pensando que foi ontem, não. Agora eu espaireço de outra forma. Mas eu chegava em casa e ligava a televisão e assistia um filme. Vou assistir um filme para distrair, para espairecer, para fugir da crise, para não pensar. Tem gente que usa essa estratégia. Vem a crise, a dificuldade e fala, eu vou fugir disso, eu não quero pensar, não quero saber, faz de conta que não existe, vou viver no meu mundo de Bob. Está tudo acontecendo, a crise está lá acontecendo, mas eu vou, não quero pensar, não quero falar nesse assunto, deixa para lá, eu vou fugir da situação. Eu pensava isso, às vezes eu não assistia filme, eu assistia um jogo de futebol. Se meu time ganhasse, legal, se perdesse eu entrava numa crise mais profunda. Então, é a tentativa de fugir. Então, quando vem a crise, a pessoa tenta fugir. Mas aqui a palavra que vem de Isaías para casa é a seguinte: fique vigilante. Fique atento. Não é se distraia, fuja disso, não queira saber. Fique atento. O vigilante é o quê? O que está olhando para ver de onde vem o perigo. Concorda comigo? O vigilante é aquele que está colocando-se de uma forma para identificar o mal, para identificar o perigo. Então a primeira palavra, fique atento, tenha cuidado, seja vigilante. Depois vem 3 coisas, e eu quero que vocês percebam que as 3 coisas vão em direção ao interior de Acás, não ao exterior. A crise era exterior, eram perigos reais, físicos, tocáveis, visíveis, que estavam chegando, coisas reais. Mas a palavra vem dizendo, tire os olhos de fora e olhe para dentro de você. Cuide dentro de você, seja vigilante dentro de você. E aí fala 3 atitudes. Primeiro, fique calmo. Segundo, não tenha medo. E terceiro, não fique desanimado. Entendem o que está acontecendo aqui? Veio a palavra do Senhor para Acás. Talvez Acás queria uma campanha com 318 profetas, uma campanha de 12 dias de clamor, um jejum consagratório, alguma coisa que resolvesse o problema. Mas vem a solução da seguinte forma: cuide do seu interior. Diante da crise, cuide de você por dentro. Não deixe 3 coisas entrar no teu interior. Primeiro, agitação, por isso diz, fique calmo. Segundo, a inibição, a covardia. Não tenha medo, não fique assustado. E a terceira coisa, o abatimento, a entrega. Não se desanime, não fique desanimado. É essa postura em meio às crises que vêm de fora sobre a nossa vida. Calma, vamos repetir? Ter calma, não ter medo, não ser desanimado. É isso que Deus fala para ele, tome essas posturas. Sabem por quê, irmãos? Porque quando o contrário disso acontece, quando a pessoa fica agitada, quando ela fica covarde, assustada e quando ela fica desanimada, sabe o que é atingido na vida dela? Quem que arrisca? O que é atingido? Se errar não tem problema. Hã? Quem? Quem falou? A fé. É atingida a fé. Quando uma pessoa perde a paz, fica agitada,
fica desanimada, fica com medo, o que está sendo atacado dentro dela? A fé. A fé que está implodindo dentro dela, sendo destruída. É por isso que diz o texto que aqueles reis vieram para assustar. Tem um versículo que diz, eu não lembro agora onde está, vejam aí se vocês acham, que o intento deles era assustar Acaz. Vamos ver? É importante, ajudem, Deixa eu ver. Vamos atacar, versículo 6, vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. É isso que o diabo quer fazer, te amedrontar, te agitar, te desanimar. Não aceite, ouça o que Deus fala para você. Veio o profeta e disse, não tem essas práticas na sua vida. E é por isso que depois disse, se vocês não crerem, versículo 9 final, vocês vão perecer, não vão permanecer, não vão vencer. Qual que é a vitória que vai fazê-los vencer? A fé. É a fé. Numa construção simples, a crise vem sobre eles, assim como vem sobre nós. Isso nos agita por dentro. Todos nós temos a experiência de perder o sono, de ficar alguns sem apetite, outros comem mais nas crises. Ter reações contrárias, se abater, é isso que as crises trazem, é o que aconteceu com eles. O que Deus faz? Ele chama um profeta e envia um profeta com uma palavra, para gerar o que no interior da pessoa? Fé, para crer, para acreditar. Agora, se a pessoa se deixa dominar pelo desânimo, pelo medo, pela intranquilidade, a fé morre dentro dela, e sem a fé não vai ter êxito, a crise vai vencer. Acaz não conseguiu vencer a sua intranquilidade. Ele foi lá, depois de algum tempo, e contratou o rei e o exército da Assíria, que era um exército poderoso, entregou os bens do templo, entregou o dinheiro de Deus, as coisas de Deus, o valor de Deus, para ser defendido pelo rei da Assíria. Bacana, o rei da Síria veio e defendeu, e venceu a Síria, e venceu Israel. Legal, mas o que a Síria fez depois? Subjugou Judá, escravizou, oprimiu Judá. Veio e depois destruiu. Estou concluindo a mensagem de hoje. Meu objetivo hoje é mostrar para você como reagir positivamente nas suas crises. Nas crises que vêm sobre a sua vida que você não provocou. Não se deixe abater. Creia na palavra que vem sobre você da parte de Deus. Não tenha medo. Não fique intranquilo. Não se acovarde. Calma. Não desanime. O Senhor está presente. Versículo 10. O Senhor continuou a falar com Acaz. E ele disse para Acaz, peça um sinal para mim. E Acaz disse, não, eu não vou tentar o Senhor, não vou pedir sinal nenhum. Então, Isaías, versículo 3, diz, escute. Vocês querem abusar da paciência de Deus? Versículo 14. Portanto, eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou dar um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Peraí, quem pega isso daqui fora de contexto, fala assim, mas o que tem que ver? Está falando de uma guerra, de um povo, de uma luta, de uma crise, de um comportamento, de uma atitude. De repente muda a chavinha, muda de canal, de estação e fala, virá através de uma virgem que dará à luz um filho, ele será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco? Não saiu do contexto. Aqui é uma afirmativa. O Senhor Jesus sempre vem e Ele está conosco porque Ele é Emanuel nas nossas crises. Ele se faz presente. Descansa o seu coração nessa certeza. Jesus está presente. Ele virá, Ele chegará.
Na hora certa Ele chegará. A crise veio, mas junto com ela, antes dela, depois dela, tem alguém mais importante do que ela. É o Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio de forma sobrenatural através da Virgem. Aquele que está presente porque é Emmanuel. Ele virá e Ele se manifestará na sua vida. Você pode crer nisso? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu espero, Senhor, nas minhas crises. Aplaude ao Senhor Jesus, glorifica o nome dEle. Aleluia. Vamos ficar em pé, por favor. Graças a Deus. Senhor nosso Pai, obrigado por essa reunião, por esse culto, por essa palavra do Senhor. Te damos graças por nos revelar como devemos nos posicionar nas crises. Vivemos com crises políticas, econômicas, sociais, religiosas, que vão chegando, Senhor, sobre a vida das pessoas. Mas queremos lhe pedir que o Senhor nos guarde e nos preserve na fé. Nos ajude a crer, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade e nos dá fé, Senhor. Sabemos que os tempos são maus e que o inimigo está querendo destruir a nossa fé. É isso que ele quer roubar de nós. Mas nós permaneçamos esperando no Senhor e crendo. Estamos aqui ouvindo Tua palavra. Que essa palavra produza muita fé em nosso interior. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Judas, ele escreve no versículo 3 da sua carta, que ele diz: amados, eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, mas eu senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Lutar pela fé. Puxa, a gente só precisa lutar naquilo que está em perigo, e a nossa fé está em perigo. Está em perigo. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 24, 10 a 11, está registrado, que haveriam tempos difíceis, e quando chegassem esses tempos difíceis, as pessoas iriam deixar a fé lá. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tempos difíceis. Versículo 11: muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. E ele fala que haveria consequências, o amor ia esfriar. E ele chega a perguntar o seguinte: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Será que ainda haverá pessoas com fé na terra? O apóstolo Paulo escreve sobre fé, e ele fala 3 coisas em relação à fé. Ele fala que muitos nesse tempo difícil iriam apostatar da fé. Apostasia é o abandono da fé original, ou seja, a fé bíblica. Aquela fé que vem num momento como esse, que ouve uma mensagem e ela produz resultado no interior. As pessoas iam abandonar essa fé bíblica. Teriam como que comichões nos ouvidos, os ouvidos estariam tapados para ouvir a palavra e crer na palavra. Paulo ainda fala que muitos iriam prevaricar quanto à fé. Prevaricar no dicionário é negligência no cumprimento de um dever. É aquele que negligencia no que deve fazer. A fé impõe atitudes, a fé sem obras é morta. Quando a fé nasce, exige comportamentos. Prevaricar é não se submeter a fazer o que a fé determina que seja feito. E por fim, o apóstolo Paulo fala que a fé ia sofrer na vida de outros por causa do misticismo. Misticismo é a substituição do alvo da fé, ou daquilo que traz fé, por uma outra coisa que traga fé. Tem gente criando a fé nos seus raciocínios, criando a fé nas suas ideologias, fé naquilo que julgam, naquilo que acreditam, naquilo que querem, e não uma fé na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. Mas é uma fé criada em si. E quando acontece essa fé criada em si, partindo de si, e não vindo da palavra, a pessoa substitui o alvo de adoração. Ela deixa de adorar o Deus verdadeiro. Passa a adorar a si mesmo, passa a adorar os bens, passa a adorar outros deuses, filosofias, modo de vida, começa a adorar outras coisas.
se entrega às paixões desse mundo, porque perdeu a fé. Sem fé, você não vai permanecer na casa. Essa é a palavra. Fala para o seu irmão, pergunta o nome do seu irmão e fala para ele: sem fé você, fala o nome dele, não vai permanecer. Pergunte o nome, se você não sabe. Não tem como prevalecer. E aí, me conta, o que o grupo pequeno e o Apacentai representam para você? Relacionamento. Eu tinha dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque eu era alguém bem fechado. E no Gêmeos, a primeira vez que eu fui, quando o Henrique me chamou, eu vi as pessoas no Gêmeos que elas se abriam, elas podiam tirar dúvidas, elas tinham essa liberdade. E isso fez com que eu me abrisse também. Isso fez com que eu crescesse espiritualmente, com que eu amadurecesse, com que eu tivesse um relacionamento melhor com Deus e, consequentemente, um relacionamento melhor com as pessoas. E tudo isso, juntamente com a Apacentai, me ajudou muito a crescer espiritualmente, porque com os devocionais diários eu passei a ter mais compromisso com Deus, e isso fez com que eu amadurecesse, e isso tudo transformou a minha vida. O lançamento da Agenda Apacentai 2023 virá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. E esse ano temos uma novidade. Será lançado juntamente com a Agenda Apacentai, o Apacentai Kids. Você, pai ou responsável de uma criança, fique atento e se organize, pois em breve teremos mais informações. Apacentai 2023. Valores.